Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre tantos outros assuntos. Para responder as perguntas que você envia para a gente, contamos hoje com a colaboração do consultor previdenciário, o doutor Hilton Garcia. Em nome dos sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar, participa do programa o diretor de Assuntos Políticos da ASSTBM, Alex Cael da Silva. Também nessa edição contamos com a presença do presidente Paulo Barque, do Cinecarga, que representa os empregados em transporte rodoviário de carga seca aqui do nosso estado. Esses são os convidados do programa de hoje. Agora, antes da gente começar a conversa, é hora de colocarmos a Justiça em Foco. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que valores pagos pelo poder público por antecipação de tutela ou adiantamento devem ser devolvidos se a liminar for cassada. Entretanto, para a sexta turma do TRF4, não é bem assim. Ao negar provimento a um recurso do INSS, o colegiado decidiu que, se em algum momento a liminar for confirmada, os valores não têm de ser devolvidos. A desembargadora Vânia Hack de Almeida, relatora do recurso, citou o julgamento do STJ nos embargos de divergência 10.86154, aqui do Rio Grande do Sul, que decidiu que não deve ser devolvido o valor correspondente a benefício previdenciário, recebido por determinação de sentença e confirmada em segunda instância, sendo reformada apenas no julgamento de recurso especial. Anda bem o TRF4. Caso fosse contrária a esse entendimento, a decisão geraria insegurança jurídica nas demandas previdenciárias. Preservar é a melhor forma de decidir. Essa é uma obrigação do Poder Judiciário. Dito isso, vamos começar a responder as perguntas, as dúvidas dos nossos telespectadores. Você que está em casa, tem alguma questão sobre direito previdenciário, aposentadorias, benefícios por incapacidade, todas as demandas que se referem ao INSS, envie por mensagem de texto para o nosso celular. O número está aqui na tela da Band. Pode nos consultar também pela nossa fanpage lá em facebook.com/programa Boca no Trombone. Doutor Hilton Garcia, que nos acompanha na manhã desse domingo, a primeira pergunta vem de longe, doutor, ele vem lá de Ijuí, do Almir. Sofri um assalto, fiquei com sequela, perda de audição, visão e paralisia facial no meu lado direito. E no lado esquerdo a visão ficou tubular. Tenho direito a me aposentar por invalidez? Ele ainda complementa, tenho 12 anos e meio de contribuição. O Almir é o nosso telespectador que quer saber. Muito bom dia, doutor Hilton, obrigado por estar com a gente. Bom dia, doutor Solano. Então, caro amigo Almir, é uma grande satisfação então responder a sua pergunta. Nós temos nessa situação específica o fato de que as lesões e as sequelas noticiadas pelo senhor são de grande importância e serão muito bem avaliadas, mas a aposentadoria por invalidez é um benefício por incapacidade que, além de verificar a existência de lesões e de sequelas, tem que apontar necessariamente para a incapacidade total, absoluta, permanente para o exercício da atividade laborativa por meio da qual o senhor vai alcançar a sua subsistência. Então, é muito válido o senhor encaminhar isso junto à autarquia INSS para que seja verificado. Caso não se consiga, eventualmente, aposentadoria por invalidez ou até mesmo benefício temporário, auxílio-doença, podemos, então, recorrer normalmente ao Poder Judiciário. O aspecto contributivo, que foi oportunamente abordado, ele lhe dá suporte efetivo para que seja concedido tanto uma aposentadoria por invalidez como um auxílio-doença, uma vez que tanto para um caso como para o outro a carência é apenas e tão somente de 12 meses. E o senhor muito bem referiu ter muitos e muitos anos além do que o estritamente necessário pela letra fria da lei. Certo. Outra questão do Antônio Ramos. Sou vigilante e trabalho à noite com arma. A diferença no tempo de contribuição para as demais aposentadorias? Já trabalho por 25 anos nessa atividade. Acho que o nosso amigo aqui, o Antônio, está se referindo a uma aposentadoria especial, doutor Hilton. Exatamente, Solano, é a minha opinião também.
Então, antes de mais nada, bom dia, é muito bem-vinda a sua pergunta. O que ocorre? Nós temos o fato de que, pelo exercício da sua atividade, incluir necessariamente, conforme noticiado, a utilização, o porte de arma de fogo, temos um forte indicativo que poderá ser aproveitado todo esse tempo para uma aposentadoria especial. O que seria a aposentadoria especial? Uma aposentadoria que é alcançada com muito menos tempo que uma aposentadoria por tempo de contribuição. O que significaria isso? Com apenas e tão somente 25 anos de exercício dessa atividade, poderia-se então buscar a aposentadoria especial, que inclusive traz em si uma das melhores formas de cálculo baseadas na média contributiva desse segurado. Então é muito interessante que isso seja averiguado. Inicialmente pode ser feito um agendamento junto ao INSS, pelo telefone 135, pela internet ou diretamente na agência. Não se alcançando aquilo que for desejado, então está aí o Poder Judiciário e os profissionais legalmente habilitados para buscar sempre a aplicação da justiça no caso concreto. Tá certo. Muito obrigado, doutor Hilton, que saiu com a gente na manhã desse domingo. Bom, falamos aqui sobre a atividade aí com arma de fogo. Vamos falar então de segurança. Quem está conosco na manhã desse domingo é o diretor de assuntos políticos da ASSTBM, Alex Cael da Silva. Alex, obrigado por mais uma vez comparecer, estar com a gente aqui no Boca no Trombone. E o que a gente pode introduzir do assunto que toca a ASSTBM é justamente essa insegurança, né, que estamos vivendo novamente nesse ano de 2016. E teve uma troca agora há pouco tempo, poucas semanas, no comando aqui da Segurança Pública no estado do Rio Grande do Sul, na verdade na chefia da Polícia Civil, não é? E a gente vê de parte do chefe maior, que é o secretário de Segurança, uma falta de uma política definida para o âmbito geral, seja a Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP. Chegou a dizer em entrevista há poucos dias que a SUSEP necessita de mais homens. E aí foi perguntado, bom, então quando é que sai o concurso? Não sei. Então o governo continua com o mesmo discurso do ano passado. Será que o 2016 vai repetir 2015? Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos telespectadores. Imaginamos que sim, Solano, infelizmente. Nós estamos já agora no passado do mês, do meio do mês de fevereiro, no terceiro mês do ano, e nós continuamos com a mesma política de segurança pública do ano passado, ou seja, nenhuma. E nisso a violência vai aumentando, cada vez mais próximo das nossas casas, enfim, as pessoas sendo vítimas cotidianas da violência. A cada final de semana que passa o número de homicídios aumentam, os crimes têm acontecido em todos os locais, a semana que passou ainda próximo ao QG da Brigada Militar, a 100 metros do quartel-general da Brigada Militar, as pessoas, mais de 50 disparos durante o dia, coisas que nós não imaginávamos aqui para Porto Alegre. Mas claro que isso tudo é consequência da falta completa de política pública em segurança do atual governo, os efetivos cada vez menor nas corporações, pessoas para serem contratadas e não são contratadas, e tudo isso sendo sempre alegado pela falta de recursos no Estado. Essa semana ainda a Folha de São Paulo divulgava que se a lei que estabelece o teto salarial dos servidores públicos fosse cumprida, os estados e os municípios do Brasil economizariam 10 bilhões de reais, que é esse o valor que é pago pelo descumprimento da lei. Porque no momento que existe uma lei que ela fala do teto e ele não é cumprido, esse descumprimento acarreta esse gasto. Para o nosso telespectador ter uma ideia, esses 10 bilhões de reais é exatamente o que o governo federal pretende arrecadar caso a CPMF passe no Congresso. Exatamente os 10 bilhões. Então não precisava criar um novo imposto, era simplesmente cumprir a lei que já tem. Mas como normalmente as pessoas que recebem mais do que esse teto, muitos ligados ao Poder Judiciário, que o próprio jornal trouxe, então fica complicado das leis se aplicar, e enquanto isso a sociedade vai pagando com a própria vida, por falta de políticas de segurança. Mais um exemplo, Cael, da má gestão. Problema de gestão é o que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. Falando em gestão, assumiu há pouco o novo subcomandante da Brigada Militar. Realizou aí operações em quase 40 municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. Diz que vai ser ferrenha a luta dele contra o crime, fazendo com que a Brigada Militar esteja mais atuante. Realmente, aí pode estar um movimento positivo nesse sentido?
Sem dúvida alguma é um movimento positivo, mas é que a segurança pública não se faz só dessa maneira. A gente sabe que no momento que estas atividades mais incisivas de segurança pública elas forem reiteradas, a criminalidade ela se molda e ela faz as suas adaptações e ela passa a praticar outros tipos de delitos em outros momentos, em outros horários, de outras formas. Então as políticas de segurança efetivamente têm que ser política. E a gente tem insistido há tempo que ela não pode ser uma política então de governo, mas ela tem que ser uma política de Estado. E nós não conseguimos ver isso, nem dentro das próprias corporações, onde nós vemos, a gente enxerga dentro das próprias corporações movimentos corporativos, mas corporativos de buscando interesses individuais para determinados grupos, e esses grupos normalmente é a elite das corporações, em detrimento de efetivamente construir em conjunto com a própria sociedade, em conjunto com todos os entes que compõem as organizações estatais, políticas que sejam concretas, efetivas e duradouras. Tá certo. Daqui a pouquinho mais Alex Cael da Silva, em nome da ASSTBM aqui no programa. Bom, insegurança é para todos. Assim também ocorre com os transportadores de carga seca. Eles necessitam, durante o seu exercício, durante o seu labor, ter a segurança, seja dentro da cidade, seja nas estradas. Presidente Paulo Barco, como que o Cinecarga encara essa situação, que é uma situação real, ela não se restringe ao Rio Grande do Sul, Claro, o sindicato representa os transportadores de carga seca aqui no estado, mas o translado que eles fazem para outros estados é constante. Como que isso pode se esmiuçar para a categoria? Cada vez mais insegurança, como que é a proteção para os transportadores de carga seca nesses dias difíceis de 2016? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros de bancada, aos nossos amigos do nosso querido Boca no Trombone. Hoje nós estamos, além de toda essa insegurança que o próprio Cael falou, nós estamos soltos na rua, soltos nas estradas. Não temos policiamento ostensivo, não temos a presença da brigada militar, nós aqui do estado do Rio Grande do Sul, na rua. Hoje as pessoas estão aí, as redes sociais, dizendo, você estaciona um veículo, seja de carga ou seja de turismo, no posto de gasolina pode ser assaltado pelo outro carro que está na outra bomba, como já aconteceu em vários lugares. Você estaciona num local para fazer uma entrega, num bairro de Porto Alegre aqui, você pode ser assaltado por um carro que está estacionado no estacionamento daquele clube ou daquela empresa comercial. O Alex aqui, reiteradamente, tem falado disso, a associação tem falado disso, todos os entes que se envolvem na segurança aqui do nosso estado têm falado no nosso programa muito disso. Mas eu queria aqui me reportar, e principalmente aos nossos queridos trabalhadores no transporte, Dr. Paulo André, as perspectivas que a gente tem desse ano. Muita gente diz, começa o ano depois do carnaval. Eu digo sempre, começa em março. Sim. O ano, infelizmente, começa Sim. em março. Mas os problemas, eles não pararam em janeiro e fevereiro. Eles não pararam. Verdade. Então, hoje nós vemos o quê? Uma Assembleia Legislativa que vai ser discutido aqui no Estado, programa da cassação do deputado Jardel. Esse é o assunto principal. Não se vê um outro assunto. E lá em Brasília, a cassação do Eduardo Cunha. Do Eduardo Cunha. É o impeachment ou da até presidente. o andamento do processo de impeachment. Se fala muito do Calheiros. A que ponto hoje a nossa sociedade vai, a nossa comunidade vai? Não tem perspectiva. Infelizmente, não temos perspectiva nenhuma desse ano de 2016, ao menos o que toque esse primeiro semestre. Segundo semestre, doutor Paulo André, todo mundo sabe, eleições municipais. O assunto tocante vai ser as eleições, não tem outra maneira. Então, quero deixar aqui, já nessa primeira parte do programa, que a comunidade, a sociedade civil em geral, participe também, para escolher bem esses candidatos. Porque é na Assembleia Legislativa e agora na Câmara de Vereadores, se decide muita coisa da cidadania, da nossa forma que a Prefeitura nos vai atender. Salvo, hoje, olhem bem, iniciando o ano falando de segurança, e não podemos falar ou deixar de falar da saúde. O governo federal brincou com o mosquito. Olhem bem a que ponto nós estamos. Brincou com o mosquito. Quero ver, presidenta, governador Sartori,
fumegar essa cidade. Não tem outra maneira, doutor Paulo André. Exatamente. Vamos encher os caminhões, tanque aí e vamos fumegar. Que venha o que mate todas essas larvas, esses mosquitos que está aí assolando a toda a nossa comunidade. Realmente virou uma questão de saúde pública, né? De uma forma muito contundente, é a possibilidade de atingir a todos nós, Daqui a pouquinho mais presidente Paulo Barque do Cinecarga conosco. Questão que chega aqui de Sapucaia, do Wilson. O precatório de 2015, ele deve ser declarado nesse ano? Ele sofre alguma tributação? São duas dúvidas aí, doutor Hilton, do nosso telespectador, o Wilson. Pois não, Wilson. Seja muito bem-vindo. Nós temos a seguinte situação. O precatório é desejável que seja declarado este ano. No entanto, a incidência tributária do valor levantado vai depender efetivamente do período que compôs esse cálculo. Por exemplo, eventualmente temos o pagamento de um precatório de 60, 80 mil, 100 mil reais e assim por diante. Em um primeiro momento, surge a ideia que haverá tributação. Mas observem, nós não sabemos em que período, em quantos anos, eventualmente mais de uma década, a título de exceção, mas isto é possível, que veio a compor esse valor total. Então, para sabermos se há tributação ou não, é muito simples. Vamos pegar o valor total do precatório e nós vamos dividir pelo número de competências, ou seja, pelo número de meses respectivos. O resultado encontrado, aí então nós vamos pegar a tabela do imposto de renda e nós vamos verificar se aquele valor específico vai incidir tributação ou não incidir tributação. Para uma atitude muito cautelosa, sempre muito bom declarar esse valor, já apontando se há incidência de tributação ou não. E principalmente no momento em que for sacar os valores, será perguntado se vai haver o recolhimento de imposto de renda ou não. Uma atitude muito salutar seria declarar que haveria retenção num primeiro momento, uma retenção simbólica, e logo depois, então, quando for entregue a declaração de imposto de renda, se for o caso, se encaminhar para a restituição, então, daquele valor que, em princípio, foi retido indevidamente. Tá certo. Obrigado, doutor Hilton, que segue conosco na manhã desse domingo. Breve intervalo, já a gente retorna, mais bate-papo com a SSTBM, Cinecarga e as questões respondidas aqui na nossa consultoria no Boca do Trombone. Ano 27, muito mais interatividade para você.